Polinômios, ó. Então, o que seria um polinômio, tá? Um polinômio é quando a gente tem vários monômios, ó. Então, esse prefixozinho aqui, poli, significa vários monômios, tá? Então, quando você tem vários monômios, e obviamente você não pode juntar, porque se você disser assim, ah, eu tenho aqui 3ax mais 5ax, isso aqui seria um polinômio? Não, porque esses monômios, eles têm a mesma parte literal. Então, eu posso fazer a soma quando eles têm a mesma parte literal. Então, 3ax mais 5ax ficaria 8ax. Então, isso aqui não é um polinômio. Isso aqui é um monômio, certo? Só tem um único termo, ok? Então, um polinômio, você tem que ter dois ou mais termos, né? Termos algébricos, monômios, dois ou mais, com partes literais diferentes, tá? Dois ou mais termos algébricos com partes literais diferentes. Então, se um monômio tiver dois termos, a gente chama de binômio. Então, por exemplo, aqui, ó, 2a mais x ao quadrado. Isso aqui é um binômio. Tem um nome especial, certo? É um polinômio? É. Polinômio com dois termos. Se tiver três termos, é um trinômio, por exemplo. X ao cubo menos 2x mais 5. Isso aqui é um trinômio. Isso aqui também seria um binômio. Ó. Você tem dois termos, ó. 3ax3 menos 4x. Não dá para fazer a conta, juntar, ó, porque partes literais diferentes, ó, né? Que são três termos. E não tem problema ficar só um carinha, tá? E aqui, 3ax3 menos 2xy menos mais 5y6. Então, tudo isso aqui são, no caso aqui, são trinômios, isso aqui são binômios, mas tudo isso são polinômios, tá? Então, é quando não dá para você reduzir mais, você fica com dois ou mais termos, tá? Se tiver quatro, não tem um nome especial para ele, tá? O que é importante de um polinômio? A gente saber o grau de um polinômio. Então, o grau de um polinômio é o mesmo grau do seu monômio de maior grau. Então, um polinômio é formado por monômios. Então, você vai olhar o grau de cada monômio. Por exemplo, aqui, ó, são quatro termos. Então, esse primeiro cara, ó, 1 com 2, 3. Então, esse cara ele é do grau 3, esse monômio. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, esse cara aqui é grau 4, esse monômio aqui. Ó. Esse cara aqui eu botei GR, né, para simplificar o grau. 2 e 3 dá 5. Então, esse cara aqui é do grau 5. E esse x aqui, esse cara aqui é do grau 1. Então, como o monômio de maior grau dele ó, é esse cara aqui, esse polinômio, então, ele é do quinto grau, certo? Então, o grau de um polinômio, ele é o grau do seu maior monômio, tá? É o mesmo grau do maior monômio, do maior, monômio de maior grau. Então, aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele seria do segundo grau. Esse cara aqui, ó, 1, 3, 4, esse aqui é 1, então esse aqui seria do quarto grau. Esse aqui, ó, 3, esse aqui 1, esse aqui não tem nada, grau 0. Então esse aqui é do terceiro grau, ó, do terceiro grau. Aqui, ó, 1 com 3 dá 4. Esse monômio aqui tem 2, ó, somos expoentes, ó, esse aqui tem 6. Então esse aqui é do sexto grau, ó, é do sexto grau. Então é assim que a gente identifica o grau de um monômio, tá? Num polinômio. Num polinômio, também tem um termo chamado termo independente. O termo independente, certo? Ele é o termo que é o monômio de grau zero. Então, por exemplo, aqui, ó, quem é o termo independente desse polinômio A? Seria o 8. Porque ele é o monômio que faz parte desse polinômio de grau zero, ou seja, só tem número. Ou seja, termo independente é quando não tem letras. Nem sempre tem um termo independente. Por exemplo, esse cara aqui, ele não tem um termo independente. Tá? Esse aqui também não tem um termo independente. Esse aqui tem, ó, o termo independente desse polinômio aqui é 5. Então, você tem que saber do que se trata quando o cara perguntar sobre o termo independente de um polinômio. Então, termo independente é o cara que está sem letras, certo? E todo polinômio, né? Polinômio você tem essa expressão, ele pode pedir um valor numérico. Basta ele dizer o valor das letras para você substituir. Na hora de substituir, sempre com muita atenção, por causa dos parênteses. Você vai substituir essas letras, em geral, elas vão estar
multiplicadas, elas vão estar com expoentes, e você tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, ó, aqui vamos pegar o polinômio A, x ao cubo menos 2xy mais y ao quadrado. Então, qual o valor numérico desse polinômio para x igual a menos 2, y igual a menos 3? Então, você substitui. O x é menos 2, então vai ficar menos 2 ao cubo. Ó. Então, a primeira substituição, tudo é vezes aqui, ó, quando tá letras e números tudo juntinho, ó, é vezes que você vai colocar. Então, duas vezes a parêntese, ó, menos 2, a parêntese aqui no y, menos 3, mais o y, que é menos 3 ao quadrado. Então, ó, expoente ímpar, que é 3. Quando o número é negativo, fica negativo. Ó, 2 ao cubo, que é 2 elevado a 3, é 2 vezes 2 vezes 2, fica 8. Aqui, ó, tá multiplicando o 2 com 3, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12. Só que o jogo de sinal é assim, ó, menos, ó, vai ficar menos, ó. Menos com menos dá mais, e esse mais aqui com esse menos acaba ficando menos. E menos 3 ao quadrado, ó, o número é negativo, mas expoente é par, vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar menos 20 mais 9, e isso aqui vai ficar menos 11, esse cálculo aqui, o valor numérico desse polinômio, tá? Redução ou simplificação de polinômios. Então, é o seguinte, ó, quando você tem um polinômio, tá? E dentro desse polinômio você percebe que você tem termos semelhantes, ou seja, você tem monômios semelhantes, você pode simplificar, ou a gente pode chamar também de reduzir esse polinômio. Então, esse polinômio aqui, ele não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não tem 10 monômios, certo? Ou seja, quantos monômios compõem esse polinômio? Você não pode dizer que é 10. Por quê? Porque você pode simplificar esses caras. Porque esses caras, tem alguns deles, têm mesma parte literal que outros. Ou seja, são monômios semelhantes e você pode reduzir. Então, você deve fazer sempre isso num polinômio. Sempre olhar para simplificar, para fazer os cálculos dos monômios com mesma parte literal. Então, por exemplo, x2, você vai fazer a conta com quem? Quem tem também x2, ó, quem tem a mesma parte literal. Então, aqui vai ficar, ó, menos 3x2 também tem, e 6x2 também tem. Então, eu tenho x2 menos 3x2 e 6x2, ó. Então, vou ter que juntar esses caras, tá? Então, você já pode juntar fazendo só a conta, ó. Você repete o x2 e faz a conta, ó, com os coeficientes. Aqui a gente já sabe que subentende que fica 1. Então, a gente faz, ó, eu prefiro, ó, quando tem 1, menos 3 e 6, eu prefiro fazer primeiro a soma dos positivos, ó. 1 com 6 dá 7. Com menos 3 fica 4. Então, vai ficar 4x2, certo? 4x2, tá? E aí, você vai pegar o outro cara, por exemplo, pegar esse outro cara aqui, ó, xy. Quem é que tem xy? Xy tá aqui, xy, e xy tá aqui, ó, e também tá aqui, ó. Então, você vai pegar aqui só, você vai repetir o xy, então você vai fazer assim, ó, xy, e vai fazer, ó, menos 1 mais 5 dá 4, ó. 5 menos 1 não, aqui é 2, né, jumento? Ó. Menos 2 com 5, ó. 5 menos 2 vai ficar 3. Aí com 3 dá 6, menos 1, 6 menos 1 dá 5. Então vai ficar 5xy positivo, tá? E o termo aqui, ó, que vai ficar só y, ó, 2y, 5y, menos 2y, tá? Então, vai ficar 2 com 7, ó. Esse 2 aqui, 2y, e esse 2 aqui, menos 2y, a gente pode cortar, ó. Porque 2y menos 2y vai dar nenhum y, ou seja, vai dar 0. Então, vai sobrar só o 7y aqui, ó. Tá? Então, se você não conseguir fazer de uma vez só isso aqui, porque os caras estão muito longe um dos outros, você tem a opção também de, no começo, quando você está aprendendo um assunto, quando é muito grande, são muitos termos, você pode colocar primeiro os caras, ó. Então, esse polinômio simplificado ficaria assim, ó, com esses 3 termos, tá?
Mas se você tiver dificuldade em simplificar, você primeiro escreve eles lado a lado. Ó. Então, você coloca assim, x2, aí, ó, menos 3x2, e aí você coloca, ó, mais 6x2. Aí você coloca o outro, ó, menos 2xy. Ou seja, coloca primeiro pertinho, ó, os caras com mesma parte literal, tá? Então, você faz isso até você ganhar segurança de você fazer tudo de uma vez só, que nem eu fiz aqui de cima. E aí, aqui, ó, você tem 2y, você tem, ó, 2y, você tem 7y, e você tem menos 2y. Então, você tem os mesmos 10 termos, só que agora, ó, você vai poder ajeitar, fazer a conta só com esses. Aí, você vai fazer a conta só com esses aqui. E vai fazer a conta com esses aqui, ó. Então, o que eu fiz foi isso. Só que eu não preciso colocar lado a lado. Com o tempo, com o tempo praticando, a gente já ganha o tempo de fazer essas simplificações aqui à distância mesmo, tá? Então, ó, x2 menos 3x2 mais 6x2, ó, tudo isso aqui tá x2. Então, você vai fazer a conta com os coeficientes, ó, 6. É o primeiro, eu junto os positivos, ó, 6 com 1, 7, menos 3 dá 4, ó. Aqui também, ó, toda a mesma parte literal, ó, x, y. Aí você faz a contazinha aqui, ó. Você pode até pensar assim, ó, para simplificar, ó. Menos 2 aqui, ó, com menos 1 dá menos 3, ó. Menos 2 com menos 1, tem um 3, ó. Então, eu posso cortar, ó, esse 3 aqui com esse menos 2 e esse menos 1, ó. Menos 3xy com 3xy papocou, sobrou só o 5xy, certo? E aqui também, do mesmo jeito, ó. Esse cara aqui, ó, menos 2y com 2y papoca, vai sobrar só o 7y. Então, você tem que aprender a simplificar, reduzir um polinômio. Ficar vendo se você consegue diminuir ele, tá? Ó, vamos lá. Agora a gente vai aprender uma operação que é a adição de polinômios. Como é que eu vou somar dois polinômios? Então, qualquer polinômio pode ser somado com qualquer polinômio. E como é que a gente vai fazer isso? Então, aqui eu coloquei três polinômios. Ó, o polinômio A, x ao quadrado menos 2x mais 5. O polinômio B, 7x menos 2. E o polinômio C, menos 2x ao quadrado menos 5x mais 7. Então, vou fazer 4 somas aqui. Primeiro, polinômio A mais o polinômio B. Então, quando você vai fazer a soma dos polinômios, é muito simples. Você vai escrever os polinômios, então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5, tá? O polinômio, você, obviamente, a gente pede para substituir o polinômio numa expressão, no caso aqui uma soma, no parênteses. Mas você vai perceber que em alguns casos o parênteses ele acaba aqui, ó. Eu posso tirar o parênteses aqui porque o sinal anterior é um mais, tá? Então, quando um mais está anterior, você pode tirar. E aqui também, ó, você pode tirar. Então, você só tiraria os parênteses. Então, com o tempo, você já nem coloca mais, já percebendo que esse sinal é soma. E agora, você vai simplesmente, depois que você escrever os polinômios lado a lado, vai reduzir eles, tá? Então, você vai fazer a conta com os caras de mesma parte literal. Ó. x2, tem mais alguém x2? Não tem, então você repete. Então, o menos 2x, tem mais alguém com essa parte literal de x? Ó, tem, ó, o 7x. Ó. Então, vai ficar 7 positivo, ó, menos 2x. Então, vai ficar mais 5x. Mais 5x. Aí aqui eu tenho ó, o 5, que é o termo independente, e o menos 2, que é o termo independente, ou seja, de grau zero, que não tem letra. Então, eu faço a conta. Ó. 5 menos 2 vai dar 3. Ó. Então, vai ficar mais 3. Então, esse resultado é o resultado da adição desses dois polinômios aqui, certo? Esse resultado é o resultado da adição desses dois polinômios. Aqui o B mais C, como é que eu faria? Então, eu coloco o B, que é 7x menos 2. Vou colocar o C no parênteses, certo? Vai ficar assim, ó, menos 2x, 2,
menos 5x mais 7. Nesse caso, ó, eu coloco aqui para não ficar dois sinais, ó, tá? Então, eu coloquei o parênteses para não dar esse conflito aqui. Porém, o sinal de mais antes de um parênteses não muda nada. Então, você vai repetir esses caras e esse sinal de mais ele vai morrer aqui, ó. Então, se você tem um sinal de mais antes de um parênteses, dentro desse parênteses tem uma expressão, você só vai repetir isso aqui, ó. Então, vai ficar 7x menos 2 menos 2x2 menos 5x mais 7, ó. Então, agora você vai juntar. Então, ó, menos 2x2, tá? Então, ó, não tem ninguém mais com x2, então você coloca menos 2x2. Aí aqui você vê o cara, ó, 7x e menos 5x, ó, de 7x menos 5x tem a mesma parte literal, vai ficar 7 menos 5 fica 2, então fica 2x, e menos 2 com 7, ó, 7 menos 2 fica 5, ó, tá? Quando você vai escrever um polinômio, tá? Tanto faz você escrever assim, ou você escrever com a ordem trocada, tá? Então, se você escrevesse assim, ó, 2x mais 5 menos 2x2, ó, é a mesma coisa, tá? A recomendação é quando você escrever um polinômio, você escrever assim, ó. Você coloca primeiro os caras de maior grau, certo? Para depois escrever aqui à direita a galera do menor grau. Então, em geral, é assim que a gente escreve um polinômio. Então, é por isso que eu coloco primeiro ó, o cara de maior grau, que é 2, depois é um cara que é o grau 1 e depois o cara que não tem grau nenhum. Tá? Então, essa é uma ordem que você vai mais encontrar nos itens, né? Em provas de marcar, você já vai encontrar organizado, assim. Certo? Ou então em respostas do livro. Vai ficar mais organizado dessa maneira aqui. Mas é a mesma. Se for uma questão aberta, aqui é a resposta, aqui também seria uma resposta válida, tá? Já o polinômio A mais C, a gente faz assim. Então, separar aqui. Polinômio A mais C vai ficar assim. O A vai ficar x2 menos 2x mais 5. O C, pelo fato dele ter um sinal negativo, você vai colocar ele no parênteses aqui e depois você tira. Ó, menos 2x2 menos 5x mais 7. Você tira, vai ficar x2 menos 2x mais 5, menos 2x2 menos 5x mais 7. Então, aqui, ó, x2 com o menos 2x2, ó, mesma parte literal, ó, x2 do menos 2x2, ó, 1 menos 2 fica menos x2, ó, 1 menos 2. Ó. De 1 para eu tirar 2, vai ficar devendo 1. Ó. 1 menos 2 dá menos 1. Então, aqui vai ficar ó, menos 2x menos 5x. Ó. Menos 2x com menos 5x vai ficar ó, negativo. E negativo aqui vai ficar menos 7x. E 5 mais 7 vai ficar 12. Ó. Então, esse polinômio fica desse jeito, ó, a soma do A e C. E se você tiver uma soma aqui de vários, você faz a mesma coisa, você substitui todos no parêntese. Ó. Então, no A vai ficar, no caso, ó, não tem sinal nenhum antes, você só substitui, ó, x2 menos 2x mais 5. O B vai ser 7x menos 2. E o C, ó, como o C ele já começa com negativo, a gente não vai colocar o parênteses, a gente já vai colocar o C logo, ó, porque não muda nada, menos 2x2 mais 5x mais 7. Então, depois que você escreve um dos lados do outro, você só vai fazer a redução. Ó. x2 com menos 2x2 vai ficar menos x2, ó, menos 2x com 7x com menos 5x, ó. Aí você percebe aqui, ó. Se você fizer 7 menos 2, vai dar 5. Mas aqui é menos 5, ó. Então vai cortar tudo, ó. Porque se você fizer menos 2 com menos 2 dá menos 7, 7x menos 7x fica 0. Então o termo do x vai morrer aqui, ó.
5 com 7 positivo dá 12. 12 com menos 2 vai acabar ficando 10, ó, certo? Então, aqui vai acabar ficando mais 10. Quando você está reduzindo os polinômios, depois que você coloca eles lado a lado, quando você já fez a conta com alguém, é bom riscar, tipo, é bom assinalar para destacar, para ficar visualmente bom de você identificar qual foi os caras que você já usou, que você já fez conta, tá? Para você reduzir a quantidade de erros, né? Porque é normal, um tanto número assim, a gente acabar se confundindo, mas aí a gente vai reduzindo, a gente vai criando práticas para reduzir, tá? Esses erros aqui. Então, é assim que a gente faz a soma com polinômios, é simplesmente escrever eles e juntar os caras de mesma parte literal. Polinômio oposto, certo? Então, assim, o que é um polinômio oposto? A gente acha um polinômio oposto trocando o sinal de todos os termos de um polinômio. Então, vamos ver, o polinômio A é esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5. O polinômio oposto de A, você troca o sinal, ó, de todos os monômios. Então, x ao quadrado vai passar a ser menos x ao quadrado, menos 2x vai passar a ser mais 2x, e mais 5 vai passar a ser menos 5. Então, esse polinômio aqui é o polinômio oposto de A. A gente representa o polinômio oposto como sendo assim, ó, menos o A. Então, quando você tem menos o A, você tem um polinômio oposto a A, tá? Então, você também pode achar o polinômio oposto colocando menos, substituindo o A aqui no parênteses, né? E colocando, multiplicando por menos 1 todo mundo, né? Porque exatamente isso, multiplicar por menos 1, é você trocar o sinal de todo mundo, ó. Então, se você tiver um polinômio dentro de um parênteses, tiver um sinal antes, você vai trocar o sinal de todo mundo aqui, ou seja, essa operação, que é um sinal antes de um polinômio, implica o sinal negativo, que você vai descobrir o polinômio oposto dele. Você tem que calcular o polinômio oposto. Um polinômio mais o seu polinômio oposto é igual a zero, certo? Ou seja, a soma de um polinômio com o seu polinômio oposto é igual a zero, vai dar o polinômio nulo, tá? Ou seja, A adicionado ao polinômio oposto menos A vai dar zero, tá? E a subtração de polinômios, eu posso usar para fazer a subtração essa ideia, tá? Mas primeiro, a gente faz o seguinte, ó, vamos supor que o polinômio A é x ao quadrado menos 3x mais 4, o polinômio B é 5x menos 3 e a pessoa queira que você faça o A menos B. Então, você tem duas formas de você fazer A menos B. A primeira, você repete o A normal, ó, x2 menos 3x mais 4, é menos B, então você substitui o B, tomando cuidado de colocar o parênteses. Você vai trocar o sinal de todo mundo, então você vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 4, menos os 5x, e menos com menos mais 3. Ó. Então, você troca, ou seja, você vai encontrar o polinômio oposto do B, já que é menos B, você tem que pegar o oposto do B, então você troca todo mundo sinal. E agora você reduz, ó, você vai agora vai fazer aquela simplificação. Ó. Só tem o x ao quadrado aqui, menos 3x com menos 5x, que é menos 8x, e 4 com 3, ó, 4 mais 3 vai dar 7. Ó. Então, essa subtração vai ser igual a esse termozinho aqui, certo? Essa subtração vai ser igual a esse termo. Outra forma de fazer é você já identificar, ó, o A está aqui e o menos B está aqui, ó. Então, você pode pegar e achar o menos B, ou seja, quem é o A? O A é x ao quadrado menos 3x mais 4. Quem é o B? O B é esse, ó. Mais o oposto a B, quem é o oposto a B? É menos 5x mais 3. Porque, ó, A menos o B é a mesma coisa do polinômio A somado com o polinômio oposto de B, ó. Então, a gente tem que fazer a soma do A com o polinômio oposto de B. Esse é o polinômio oposto de B, ó. E esse aqui é o A, ó. Então, você vai fazer a soma deles, ó. Então, x2 aqui não tem nada de x2. Então, ó, menos 3x aqui tem menos 5x, que é menos 8x.
E aqui tem 4, aqui tem 3, fica 7, ó. Então, a subtração de dois polinômios é a mesma coisa que uma adição de um polinômio com o oposto do outro, tá? Então, dessa forma aqui, é basicamente o mesmo jeito de fazer, né? Melhor você colocar um parêntese e trocar o sinal para depois efetuar a conta, ou seja, trocar o sinal de todo mundo, né? E sempre que for substituir, substituir com parênteses. Dois exemplos aqui, certo? De questões com adição e subtração de polinômios, ó. Então, são questões bem clássicas, bem comum aparecendo nos problemas do livro e nos testes, ó. Que polinômio devemos adicionar a fulano para obter fulano? Então, ele quer saber qual é o polinômio que eu devo adicionar a fulano para obter fulano. Então, ele está falando de adição, certo? E ele quer saber com quem eu devo somar esse cara aqui para obter esse aqui, tá? Quando a gente tem uma soma, a gente tem assim, os termos de uma soma a gente chama de parcela, tá? Então, a gente tem uma parcela mais a parcela e a gente tem aqui o resultado. Vou botar aqui a soma, né? Vou botar aqui o resultado. Pronto, resultado. Então, assim, ó, se você tem uma parcela e tem o resultado e quer descobrir essa outra, você subtrai, né? Você vai pegar o resultado da soma e subtrair de uma das parcelas que você vai obter a outra, né? Então, basta pegar esse x3 mais 3x2 menos 7x menos 2, ou seja, essa soma, e subtrair desse cara aqui, ó, do x2 menos 3x mais 5, ó. Então, você pega o resultado e subtrai de um dos termos para achar o outro, tá? Então, aqui eu vou repetir, ó, mais x3 mais 3x2 menos 7x menos 2, ó, vai ficar menos x2, ó, aqui é o polinômio oposto, ó, tô trocando o sinal de todo mundo, ó, mais 3x, só distribuindo o sinal, ó, menos 5, e aí a gente junta, ó. Então, a gente faz agora, ó, x3 não tem mais ninguém com essa parte literal, x3. Aí, ó, 3x2 e aqui tem menos x2, ó, 3 menos 1 fica 2. Então, vai ser mais 2x2. Aqui, ó, menos 7x, ó, menos 7x. Mais 3x vai ficar menos 4x. E menos 2 com menos 5 fica menos 7, ó. Então, esse é o cara que eu devo adicionar a esse daqui para obter esse, ó, tá? Aqui é parecido também, ó. Que polinômio devemos subtrair do fulano? Então, eu tenho esse fulano, eu devo subtrair algo dele para obter esse cara aqui, ó. Então, qual é o polinômio que eu devo subtrair desse cara para obter esse? Bem parecido, ó. Se você quer saber qual é o polinômio aqui que você tem que subtrair desse cara para obter esse, basta você fazer o seguinte, ó. Basta você pegar esse daqui e subtrair desse carinha aqui, ó, tá? Você deve pegar esse e subtrair desse aqui, ó, para você saber qual é o cara que eu devo subtrair. Então, eu pego, ó, x3 mais 4x menos 2x mais 5. Aí, menos 2x, aqui te faltou um quadrado. Menos 2x ao quadrado mais 5x menos 1. Então, ficaria aqui, ó, x ao cubo mais 4x menos 2x mais 5. Então, troca, ó, menos com menos vai dar mais 2x2. Menos com esse cara vai ficar menos 5x. E menos aqui vai ficar mais 1. Então, vai ficar x ao cubo. Ficaria, não tem mais ninguém aqui, ó.
Ah, porque aqui também tem que ser x ao quadrado. Eu também tinha esquecido, aqui é o quadrado e aqui também é o quadrado. Então, x ao quadrado, ó, 4x2 e 2x2, vai ficar aqui, ó, 6x2 e menos 2x com menos 5x vai ficar menos 7x e 5 mais 1 fica 6. Quando você ficar na dúvida sobre o que é para fazer, você pode até trocar por números. Vamos imaginar que ele dissesse assim, ó, que polinômio devemos subtrair de 15 para obter 3? Então, ó, qual é o número que eu devo subtrair de 15 para obter 3? 12, né? E o que é o 12? É o 15 menos 3. Então, você acaba descobrindo, se você substituir os polinômios por números, o que é que você deve fazer, tá? Você acaba descobrindo, então quer dizer que eu tenho que subtrair isso aqui? Sim, tem que subtrair, caso você fique confuso sobre o que é para fazer, tá? Aqui também, ó, que polinômio devemos adicionar a, por exemplo, a 11 para obter 6. Qual que eu devo adicionar 11 para obter 6? Eu tenho que coisar 5. E o que é o 5? É essa subtração aqui, ó. Quer dizer, qual polinômio eu devo adicionar a 6 para obter 11? Então, seria 5. Então, eu devo adicionar 5 aqui, e o que é o 5? É a subtração. Caso você queira pensar de outra forma, você também pode fazer, sim, esse tipo de problema. Eu vou resolver aqui esse tipo de problema também de outras formas. Ó como é que eu posso resolver esse probleminha aqui, ó. Tanto este aqui de cima, como esse aqui de baixo. Pera. E aí você pode ficar confuso na hora de saber o que é para fazer. Então, você pode ensinar assim, ó. Esse polinômio que você vai adicionar, vou chamar de P. Vou chamar esse polinômio de P. Então, ó, qual é o polinômio que eu devo adicionar a fulano? Então, assim, ó, P mais esse cara, ó, que é x2 menos 3x mais 5, para obter igual a esse cara aqui, ó. Então, ó o que é que você faz? Você chama o polinômio que você quer adicionar de P. Então, o meu polinômio P adicionado com esse cara aqui que ele está querendo, que eu adicione o meu polinômio P a esse, tem que dar esse. Daniel, mas o que é que tu quer achar? Eu quero achar o polinômio P. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa galerinha aqui, ó, para o outro lado, ó. Então, eu vou passar isso aqui, todo mundo, para o outro lado, ó. E aí, quando mudar de lado, vai trocar o sinal, ó. Então, vai ficar assim, o polinômio P. Então, vou escrever aqui, ó, o polinômio P vai ficar, ó, botar igualdade, ó. Botar igualdade aqui. Então, vai ficar, ó, x3 mais, vou copiar esse cara, ó, 3x2 menos 7x menos 2, aí x2 trocou de lado, ó, então vai ficar menos x2, ó. O menos 3x trocou de lado, ó, então vai ficar mais 3x. O 5 trocou de lado, ó, então vai ficar menos 5. Então, o polinômio P vai ficar, ó, x3. Aí aqui tem 3x2 menos x2 vai ficar mais 2x2. Aqui tem menos 7x mais 3x vai ficar menos 4x. E menos 2 com menos 5 fica menos 7. No instante você encontra, tá? A mesma ideia você pode fazer aqui embaixo. Que polinômio devemos subtrair de fulano, ou seja, eu devo pegar esse cara e subtrair um polinômio desse. Eu vou chamar de P, ó. Então, vai ficar x3 mais 4x2 menos 2x mais 5 menos o P, ó, devo subtrair o polinômio P para obter esse aqui, ó, que é menos 2x2 mais 5x menos 1. Então, como é que eu devo fazer isso? Como é que eu devo achar o polinômio P? O polinômio P aqui está negativo, eu vou passar ele para o outro lado, ó. E essa negada aqui eu vou mudar todo mundo de lado. Vai todo mundo para o outro lado. Então, quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó, o polinômio P vai ficar desse lado. E aí eu vou repetir essa galera, ó, que é x3 mais 4x2 menos 2x mais 5
E aí, quando eu trocar esse menos 2x para lá, vai ficar mais 2x2. Quando eu jogar esse cara para lá, vai ficar menos 5x. Quando eu jogar isso aqui, vai ficar mais 1. Então, a conta aqui vai acabar agora só ajeitando. Vai ficar x3. Aí 4x2 mais 2x2 vai ser mais 6x2. Menos 2x com menos 5x fica menos 7x. E 5 mais 1 fica 6. Ó. Isso é igual a P. Ó. Certo? Isso aqui é igual a P. Então, essa é a ideia. Quando você não sabe o que fazer, você chama o polinômio que você quer encontrar de P e tenta montar uma equação e depois isolar ele. Multiplicação entre monômio e polinômio. Como é que a gente faz a multiplicação entre um monômio e um polinômio? Aqui é o monômio, que é 2x, e aqui é o polinômio. Tem 3 termos aqui. Na multiplicação de um monômio por um polinômio, você vai pegar o monômio e vai multiplicar por cada monômio daquele polinômio, ou seja, para cada termo do polinômio. Então, você vai fazer uma distributiva. Então, vai ser 3 multiplicações, ó, 2x vezes x ao quadrado. Então, na hora de você multiplicar o monômio pelo primeiro cara, né, o coeficiente com coeficiente, aqui é 1, 2 vezes 1 vai ficar 2, x com x ao quadrado, a multiplicação são os expoentes ó, de coisas comuns, ó, x, ó. 1 com 2 dá 3, ó. E aí, agora, você fez o primeiro com o primeiro. Aí, você vai fazer agora o primeiro com o segundo, ó. 2x vezes o menos 3x, ó. 2 vezes o menos 3 fica menos 6. E x com o x vai ficar x ao quadrado. Que expoente é 1, expoente é 1. Então, você vai ter que fazer a distributiva e multiplicando sempre. Coeficiente com coeficiente. Coloca o sinal, tá? No caso, o positivo com negativo fica negativo. O sinal ficou até embaixo demais, né? Mas a gente bota aqui um pouquinho mais para cima. Aí, e x com x, x ao quadrado. Ó, 2x vezes o 5, ó. 5 vezes 2 vai dar 10. E aí eu repito x, ó, já que não tem letra nenhuma. Então, esse monômio vezes esse polinômio, o resultado dá isso aqui, ó. Esse aqui de baixo, ó, menos 3xy, é um monômio. E aqui é um polinômio com 2 termos, é um binômio. 2x ao quadrado menos 3xy. Então, vai ficar, ó, esse com esse, ó, menos 3 vezes o 2 vai ficar menos 3 vezes 2 dá 6, ó, x com x2 fica x3 e o y vai ficar aqui, ó. Então, você faz esse cara vezes esse e agora esse vezes esse, ó. Então, menos com menos vai dar mais, ó, na multiplicação, 3 vezes 3 dá 9. Xy com xy ao cubo, ó. X com x fica x, ó, ao quadrado. E y com y à terceira vai ficar y à quarta, certo? Y à quarta. Aqui, se você tiver só um número, 3 vezes... Porque um número também é um monômio, né? Você já aprendeu. Então, só um número aqui, ó, vai multiplicar com todo mundo, ó. 3 vezes x vai ficar 3x3. 3 vezes o menos 2x vai ficar menos 6x, ó. 3 vezes o menos 2, menos 6, e repete aqui. E 3 vezes o 5 vai ficar 15, ó. Então, é só fazer a distributiva, né? Multiplicar o cara aqui, o monômio, por cada termo, por cada monômio do polinômio. Aqui, menos 3x, esse cara vai ficar menos 6x ao cubo. Menos 3, esse menos vai ficar mais. 3 vezes 4 dá 12. X com x, que é x ao quadrado. E menos 3 com 3 fica menos. 3 vezes 3 dá 9. E x vai ficar o x. Ó. Então, é só fazer esses termozinhos aqui, tá? Multiplicação de polinômios, ó. Então, como é que a gente faz se a gente tiver um polinômio multiplicado por outro polinômio? Então, vamos começar, ó, de um binômio, são 2 termos, multiplicado com um outro binômio. Polinômio A, por exemplo, multiplicado por um polinômio B. Então, na multiplicação de polinômio, a gente vai fazer também a distributiva, mas é desse jeito, ó. Cada monômio de um dos polinômios vai multiplicar pelos outros, ó. Então, vai ser 2x vezes o 4x e depois 2x vezes 1.
certo? Então, e depois vai ser o menos 3 vezes o 4 e depois o menos 3 vezes 1, tá? Então, vamos lá fazer primeiro. 2x vezes o 4x, ó, 2 vezes 4 dá 8. E x com x, ó, x ao quadrado, na multiplicação. 2, aí você não coloca logo o sinal logo assim, avulso, né? Você primeiro vai multiplicar, ó. 2x com 1 fica 2x, aí fica positivo, então fica mais 2x, ó. 2x vezes 1 fica 2x, então você coloca o mais, que é positivo. Aí agora, ó, menos 3 vezes o 4x, ó, ou seja, você já pegou esse, já multiplicou pelo primeiro e já multiplicou pelo segundo. Aí agora, menos 3 vezes o 4x, ó, menos 3 vezes o 4 fica menos 12. E aqui não tem parte literal e aqui tem x, então fica com x. E menos 3 com 1 vai ficar menos 3. Ó, menos 3 com 1. Então, ó, esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse e esse vezes esse, tá? O sinal que vai aparecendo aqui é o sinal do resultado do produto, ó. 2x vezes 4x fica positivo. 2x vezes mais 1 vai ficar mais 2x, ó, por isso que fica o mais aqui, ó. Menos 3 vezes 4x, ó, menos 3 vezes 4 fica menos. 3 vezes 4 dá 12, então fica menos 12x. Menos 3 vezes 1, menos 3. Depois que você faz isso, ó, você vai fazer... Não, terminou aqui? Não, você vai fazer a redução. Você vai ver se dá para simplificar. No caso aqui, vai dar, ó, porque vai ficar o 2x e o menos 12x, caras com a mesma parte literal. Ó. Então, vai ficar 8x2, 2x, ó, menos 12x, a parte literal é x, ó, fica 2 menos 12, ó. De 2 para eu tirar 12, ó, vai ficar menos 10, ó. Menos 3, ó. Então, esse é o resultado, tá? Agora, se for assim, ó, 2 termos multiplicado por esse cara aqui que tem 3 termos. O que é que você vai fazer? Você tem que fazer a distribuição com calma, né? Então, vai ser assim, ó, 3x vezes x2, 3x vezes 4x e 3x vezes o menos 3. E depois vai ficar menos 2 vezes esse cara, menos 2 vezes esse cara e menos 2 vezes esse cara, ó. Então, é mais cálculo, né? Tem que tomar cuidado. Então, vamos lá, ó. 3x com x ao quadrado, o coeficiente é 1. 1 vezes 3 dá 3. X com x ao quadrado, ó, dá x ao cubo. Aí agora, 3x vezes o 4x, ó, 3 vezes 4 vai dar 12. X com x, x ao quadrado. E 3x com menos 3 fica menos, ó, 3 com menos 3 dá menos 9. E x não tem nada aqui, fica x. Aí agora, ó, menos 2 vezes o x2, ó, menos 2 com x2 fica menos 2x2, ó. Só junta, então, o coeficiente aqui é 1. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, ó, x2. Menos 2 com 4 vai ficar menos 2 vezes 4, 8. Vai ficar menos 8x. E menos 2 com menos 3, ou menos com menos dá mais. 2 vezes o 3 vai ficar 6, ó. Então, agora, depois que você faz, ó, deu 6 termos, ó. E aí você vai juntar os caras de mesma parte literal, ó. Então, vai ficar, só tem esse cara aqui com x3, então vai ficar 3x3. Aí vai ficar aqui 12x2 com menos 2x2, ó. Vai ficar aqui mais 10x2. E menos 9x com menos 8x vai ficar menos 17x. Mais o 6, ó. Então, esse fica o resultado. Então, você faz a multiplicação, ó, a gente até disse que isso aqui é o tal do chuveirinho, né? Você vai fazer a distributiva, né? Ó, cada um deles, e na prática você vai melhorando isso, certo? Você vai fazendo cada vez mais para ficar melhor. Esse vezes esse vezes esse vezes esse, ou seja, são diversas multiplicações entre monômios aqui, ó. E você vai colocando um sinal para depois ficar um polinômio só, tá? Então, isso é muito importante, isso aí. Divisão, ó, de um polinômio por um monômio.
Então, como é que eu pego um polinômio, no caso esse aqui, e vou dividir por um monômio? Bem parecido com a multiplicação, a gente faz por distributivo. Esse cara vai ser dividido por esse, depois vai ser esse cara dividido por ele, e depois vai ser esse cara dividido por ele. Ou seja, todos os termos desse polinômio vão ser divididos por esse monômio, tá? Então, 4x3 dividido por 2x, ó, fica 4 dividido por 2 dá 2. E x3 dividido por x, ó, a divisão a gente subtrai, ó, 3 menos 1 vai ficar 2. Ó. Aí agora, ó, menos 12x2 dividido por 2x, ó, menos 12 dividido por 2 vai ficar menos 6. x2 dividido por x vai ficar x, eu subtraio, 2 menos 1 fica 1. E 6x dividido por 2x, ó, 6 dividido por 2 dá 3, e x com x papoca. Então, vai ficar só 3, ó, porque o x, ó, 1 com expoente 1, ó, se subtrair dá expoente 0, só que uma coisa elevada a 0 é 1, então, quando você estiver dividindo e os caras estiverem idênticos, ó, x elevado a 1, x elevado a 1, corta, ó. Então, o resultado fixa aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, ó, você tem um binômio aqui, um polinômio dividido por esse cara, ó. Então, 18 por 6 vai ficar 3. x2 menos o x aqui vai ficar x, ó, você subtrai, ó, é divisão, ó. Você subtrai, ó, esse cara, ó, 2 menos 1. E 3 com 2 aqui, ó, vai ficar y. 3 menos 2 fica y. E menos 12 dividido por 6 vai dar 2. X com x papocou. y2 com y2 papocou. Então, vai ficar só 3xy menos 2, tá? Lembrando que essa divisão, o cara pode escrever assim, ó. 18x2y3 menos 12xy2 dividido por 6xy2, ó. Então, aqui, ó, ele pode colocar em termos de fração. Daria a mesma coisa, você pega esse, divide por esse, depois você pega esse, divide por esse, ó. Ficaria do mesmo jeito, ó. 3xy menos 2, ó. Então, a gente faz a distributiva. Vou pegar um polinômio e dividir por um monômio. Fazer aqui duas operaçõezinhas aqui, ó. Então, vou multiplicar esse polinômio de 3 termos com esse polinômio também de 3 termos, ó. Então, vai ficar assim, ó. Então, x3 vezes x2, ó, repete, e somos os expoentes, ó, fica x5. x3 vezes o 3x vai ficar mais 3x4. x3 vezes o 4 vai ficar mais 4x3. Aí agora, vou botar o menos x com x2 vai ficar menos x3. Menos x com 3x, ó, 3 com menos 1 fica menos 3x2. E menos 3 vezes o 4 vai ficar menos 4x. Aí, por último, ou seja, eu peguei esse primeiro, ó, multipliquei pelos 3. Peguei esse, ó, multipliquei pelos 3, certo? E agora vai ser 2 vezes o x, vai ficar 2x2. 2 vezes 3x vai ficar 6x. E 2 vezes o 4 vai ficar 8. 2 vezes o 4 vai ficar 8. Aí agora, a gente depois, ó, deu 9 termos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas aí você vai fazer a redução. Então, x5 é o único que tem aqui, x5. Então, vai ficar x5. x4, também só estou vendo esse. Então, vai ser mais 3x4. x3 eu estou vendo esse e esse. Então, 4x3 menos x3 vai dar 2x3. Aí, x2 tem esse e esse.
menos 3x2 mais 2x2 vai ficar menos x2. E só com x, ó, fica menos 4x mais 6x vai ficar mais 2x mais 8. Então, ficou esse carinha aqui, ó. É grande, mas você pode encontrar aqui. Ele pode pedir, ó, uma coisa que ele pode pedir é a soma dos coeficientes, a soma dos coeficientes do polinômio. Então, se ele quiser a soma dos coeficientes, você vai somar só esses carinhas aqui, ó, só os coeficientes. Ó. Mas o polinômio tem que estar simplificado aqui, ó. Então, vai ficar, ó, 1 mais 3 mais 2 menos 1 mais 2 mais 8. Ó. Então, ó, 1, 3, 2 e 2 vai ficar 2 com 2, ó, 4, 5, 6, 7, 8. 8 com 8, 16, menos 1, 17, ó, certo? Perceba que esse polinômio, ele tem do maior grau, que é 5, até o menor grau, que é 0. Ó. Ele tem grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, né? E grau 0. Ele é um polinômio de uma única variável. Então, é um polinômio de uma variável apenas, ou seja, só tem uma letra, que é o x. E quando o polinômio é de uma variável, né? E ele tem do maior grau dele, que ele tem, que é do 5 até o 0, até o grau 0 aqui, esse polinômio ele é dito um polinômio completo. Polinômio completo. Porque ele tem do maior grau dele até o menor grau, que é o 0, todos os coeficientes não nulos. Ó. 2, menos 1, 2, 3. Se tivesse um polinômio assim, por exemplo, ó, x3 mais 5x menos 2. Esse polinômio aqui ele seria incompleto. Porque esse aqui, ó, não tem o termo de grau 2, ó. Não tem. Ou seja, só tem do terceiro, do primeiro e do 0, ó. Não tem. Então, esse é incompleto. Já esse aqui que a gente obteve, ó, seria completo, tá? Então, são coisinhas que o cara também pode pedir. Se o polinômio é completo ou incompleto. E uma expressão como essa, a gente deve fazer com muito cuidado. O cara simplifica essa expressão. Então, você vai fazer a distributiva, né? Ó, x vezes x, x ao quadrado. Ó. X vezes 3 vai dar 3x. Menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. E menos 2 com 3 ó, vai ficar menos 6. Ó. É aqui que mora o perigo. Ó. Quando você tem um polinômio multiplicado com outro e tem um sinalzinho aqui, menos. Ó. Olha qual é a dica quando você está fazendo aqui. Ó. Você vai deixar esse menos aqui. Você vai fazer como se fosse assim, ó, colocar um colchete. Ó. Você coloca um colchete para fazer primeiro o produto, para depois você pegar o oposto, ou seja, trocar o sinal de todo mundo. Então, você coloca um colchete aqui e faz, ó, x vezes x, x ao quadrado, ó, x vezes 5 vai ficar 5x, menos 3 vezes x vai ficar menos 3x, e menos 3 vezes 5 vai ficar menos 15, ó. Então, aqui você vai dar uma simplificada, ó, x2, 3x com menos 2x vai ficar x, menos 6. Esse sinalzinho aqui eu deixo, ó, com colchete. Simplifica aqui, ó, o 5x aqui com menos 3x fica 2x, ó. Fica mais 2x menos o 15. Aí sim, ó, que agora eu vou trocar o sinal, ó. Trocar o sinal dessa galera, porque se você tentar fazer tudo junto, vai dar uma merda. Então, você coloca um colchetezinho, faz primeiro aqui dentro, deixa esse sinal aqui, ó. Ou seja, você tem um sinal antes de um polinômio, só que esse polinômio está multiplicado com o outro. Então, é importante fazer isso. Ó. Então, você vai trocar o sinal de todo mundo, ó. Vou repetir aqui, ó, x2 mais x menos 6. E aí, ó, menos x2 menos 2x e menos com esse menos 15, ó, mais 15. Eu troco o sinal de todo mundo, ó. E agora eu faço a conta, ó. x2 com menos x2, ó, papoca. E aí, x com menos 2x vai ficar menos x, ó. Se eu tenho um x, eu vou tirar 2x, vai ficar menos x. E menos 6 com 15 vai ficar mais 9, ó. 15 menos 6 fica 9. Então, o resultado fica isso aqui, ó.
Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer essas expressões com esses sinais negativos, tá? Se precisar colocar colchete para primeiro fazer um cálculo, para depois sim trocar o sinal.